Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, vou pedir para você ignorarem, gente, os barulhos externos que eu sempre falo com vocês, tá? De passarinho, pessoas falando e etc. É o único horário que eu consigo gravar e não tem como, gente, não ter barulho. Eu peço muito que vocês me perdoem, tá bom? Vou pedir pra você clicar no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, vem fazer parte dessa família. Se você quer me conhecer um pouco mais de perto, me siga no Instagram, que é @brunaqueiroz545. Então, gente, o vídeo de hoje é por isso que talvez você não esteja recebendo da parte do Senhor o batismo com o Espírito Santo. Então, gente, eu vou falar aqui sobre um assunto que eu acho que pode ser um dos fatores de você não estar recebendo da parte do Senhor o batismo com o Espírito Santo. Lembrando, ressaltando que pode haver diversos motivos o qual você ainda não recebeu da parte do Senhor essa promessa, o qual Ele fez para o seu povo, tá? Dentre esses N fatores que pode ocorrer, eu separei um que eu acho que pode ser um das maiores, assim, causa de você talvez não estar recebendo da parte do Senhor essa promessa, essa bênção, o qual o Senhor projetou para o seu povo, que é o quê? Que é a obediência ao Senhor. Gente, nós precisamos entender que a obediência, ela é um princípio constituído por Deus. Lá desde o Gênesis foi constituído pelo Senhor a obediência. E a obediência é um dos fatores primordiais. Sem obediência, nós não recebemos nada da parte do Senhor. Não só essa promessa do batismo com o Espírito Santo, como também a salvação, a vida eterna e tantas outras coisas. Por isso que a obediência, ela é constituída por Deus como sendo um princípio. Um princípio que não pode ser quebrado, mas um princípio que você tem que seguir todos os dias. E às vezes você pode estar quebrando esse princípio. Às vezes você pode não estar cumprindo esse princípio. E isso pode estar relacionado a várias áreas da sua vida. Talvez, de certa forma, de alguma maneira, talvez você esteja desagradando ao Senhor, sendo desobediente a Deus. E nós temos que fazer como o apóstolo Paulo disse. Ele diz lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: analisa, pois, o homem a si mesmo. Eu, quando estava nessa busca pelo batismo com o Espírito Santo, buscando incessantemente, clamando incessantemente, e eu não recebendo do Senhor, eu me lembro que teve um período, uma fase, um momento que eu parei e comecei a me autoanalisar. Eu comecei a fazer uma vistoria em mim, nas minhas ações, nas minhas condutas, na minha maneira de proceder, no meu dia a dia, nas pessoas ao meu redor. Eu comecei a fazer uma autoanálise de mim, Bruna mesma. E eu comecei a observar em todos os sentidos, em todas as formas, em todas as maneiras, como eu estava me procedendo diante de Deus. Se eu estava agindo de conformidade com a palavra, se eu estava sendo justa, se eu estava sendo íntegra, se eu estava sendo, misericordiosa, se eu estava tendo compaixão, se eu estava vivenciando os princípios da palavra de Deus. Porque não adianta você obedecer a uma parte e não obedecer outra, não existe isso. Ou você é uma pessoa obediente a Deus, ou você não é uma pessoa obediente a Deus. Para Deus não existe esse meio termo. Não existe, você ficar ou é frio ou é quente. Ou é sim, sim ou não, não. Não agrada ao Senhor quando a gente fica nesse meio termo. Não agrada ao Senhor. O Senhor, Ele se agrada quando nós somos firmes e constantes. Quando nós temos clareza e certeza das coisas. Não quando a gente fica oscilando, você consegue entender? Então, não existe isso de obedecer uma coisa e não obedecer outra. Não existe, ou você é filho obediente, ou você não é filho obediente. Simples assim.
Deus nos olha e nos vê desta forma. Se nós cumprimos a sua palavra, se nós vivenciamos a sua palavra, ele nos considera como filhos obedientes. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que ama, esse obedece a sua palavra. E ele vai relatar, aquele que não me ama, esse não obedece a minha palavra. Então, quando nós obedecemos a palavra, quando nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a palavra de Deus, Deus nos olha, Deus nos vê como sendo filhos obedientes. Porque nós estamos sendo cumpridores das Sagradas Escrituras. Não o meio termo, isso aqui, porque às vezes nós escolhemos. Nós somos esses tipos de pessoas, muitas das vezes. Nós escolhemos, isso aqui eu vou obedecer. Não, isso aqui, aí já é difícil, já não dá. Isso aqui pra mim, vou fazer. Isso aqui já não. É da minha forma, é da minha maneira. Então, nós temos que fazer essa autoanálise de nós mesmos. Autoanálise pessoal. Onde só você é quem vai poder observar e analisar de fato, de verdade, se você está sendo obediente a Deus. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Foi como eu disse aqui. Não tem condições de você obedecer uma coisa e você não obedecer outra. Não tem como você fazer uma coisa e não fazer outra. Ou você é ou você não é. Não tem como de uma mesma fonte jorrar água doce ou amarga. Ou é água doce ou é água amarga. Não tem como da mesma semente brotar, germinar dois tipos de frutos. Não existe isso. Vai dar um único fruto. Você consegue entender isso? Então Deus ele vai olhar pra gente e vai ver se nós temos sido obedientes ou não. Porque para que viemos receber qualquer coisa vinda do alto, vinda da parte de Deus, nós temos que estar enquadrados, pautados, vivenciando as Sagradas Escrituras. Nós precisamos estar sendo obediente ao Senhor. E às vezes você pode estar errando. Às vezes você pode estar transgredindo contra o Senhor. Às vezes pode ser uma determinada área da tua vida. Às vezes pode ser algo mínimo, algo muito pequenininho que às vezes você não dá importância. E às vezes esse mínimo, esse pequeno, essa coisa tão mínima que para você não é nada, para Deus é tudo. E às vezes isso aí está fazendo com que você esteja impedindo do trabalhar, do agir do Senhor. De você vir receber da parte de Deus essa bênção, essa vitória. Porque Deus quer que você seja obediente, Deus quer que você viva de acordo com a palavra, com os preceitos da Sagrada Escritura, mas você não consegue. Aí você vai orar, aí você vai clamar, aí você vai rogar a Deus, aí você vai subir monte, descer monte, você vai fazer campanha, você vai fazer propósitos, e você não vai conseguir alcançar do Senhor. Você não vai, por quê? Porque você, diante de Deus, está sendo desobediente. Não está sendo cumpridor da palavra de Deus. É por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, porque eu sei que tem muitos que anseiam, que desejam, que querem, que oram, que buscam, que clamam a Deus. Eu sei que tem pessoas que estão anos e anos nessa busca, incessantemente, e não consegue alcançar da parte do Senhor. E a gente precisa fazer essa análise. E se a gente não conseguir enxergar, não conseguir identificar o nosso erro, a nossa falha, aonde estamos desobedecendo a Deus, nós temos que orar a Deus nesse sentido. Senhor, se é por eu estar sendo desobediente, se é por eu estar sendo infiel, se é por eu estar cometendo, transgredindo contra ti, me mostra, me revela, me diga. Seja através da palavra, através de uma visão, através de um sonho, através dos seus profetas, mas me revela, me diz, Senhor. Porque eu não quero pecar contra ti. Eu já cansei de fazer esse tipo de oração a Deus e Deus me dizer, e Deus falar comigo, e Deus me mostrar aonde que eu estava errando,
Aonde que a brecha estava aberta. E o Senhor me conduzir, e o Senhor me orientar como eu deveria agir e proceder naquela situação. Então você precisa fazer esta oração ao Senhor. Se você não está conseguindo identificar, enxergar aonde você tem sido falha para com Deus. Então você vai clamar a Deus nesse sentido, você vai expor para o Senhor. E eu tenho certeza e convicção que se você estiver errando, que se você estiver transgredindo, que se você de alguma forma, de alguma maneira estiver sendo desobediente a Deus, Deus ele vai te dizer. E ele vai te orientar, ele vai te conduzir para que você venha mudar essa condição, mudar esse cenário, mudar esse quadro. E se enquadrar dentro da vontade de Deus. Porque talvez um dos princípios, ou até mesmo um dos maiores fatores de você não estar alcançando de Deus aquilo qual você tem depositado diante do altar, aquilo que você tem clamado, rogado a Deus, você não tem recebido porque você tem sido desobediente ao Senhor. E nós precisamos entender e assimilar isso, que a obediência ela é um princípio. E nós não podemos quebrar princípios. Princípios foram constituídos por Deus para serem seguidos, para serem cumpridos. Então, quando você quebra, quando você rompe, quando você não cumpre um princípio constituído por Deus, você peca. Você está errante diante de Deus. Então, que esse vídeo você possa refletir, você possa fazer essa autoanálise, como eu, Bruna, também fiz na época. Parei, analisei, vi todo o contexto de toda a minha vida, de todos os ciclos, cenários, de tudo. Para ver se eu não estava errando, se eu não estava falhando, se eu não estava indo de encontro àquilo que era da vontade do Senhor para a minha vida. Que hoje você possa fazer essa autoanálise e vir orar a Deus, que com certeza Deus ele vai te conduzir, ele vai te orientar a respeito disso, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique, compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo.